Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós iremos conversar sobre o capítulo 50, Preserva a Ti Próprio, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Passemos agora à leitura do capítulo. Vai e não peques mais. Jesus, João 8:11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebe para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Passemos agora às reflexões e comentários acerca do capítulo. Bom, queridos amigos, esse texto ele é bem intuitivo em sua totalidade, ele é bem simples de ser entendido e absorvido. E ao mesmo tempo que ele é simples, ele é muito importante também, porque ele traz um assunto que é extremamente atual, que é extremamente relevante e que muitas vezes a gente deixa de fazer, né? Muitas vezes a gente sempre se perde durante as nossas atividades, que é o quê? Deixar de fazer aquilo que a gente realmente precisa fazer. Tudo na nossa vida, na existência, no universo, na Terra, tem uma utilidade. Independente se essa utilidade é grande ou pequena, é importante ou tem menos importância, na verdade tudo tem importância, tudo tem uma utilidade, tem uma finalidade, tem uma usabilidade. Só que, se nós não usarmos da forma correta ou deixar de usar, né, essas ferramentas, essas coisas que existem ao nosso redor, perdem a sua utilidade. E o grande objetivo da nossa existência é ser útil. Então, o Emmanuel traz a semente que não ajuda, ela perde-se. A árvore que não protege fica exposta à destruição. O fruto não aproveitado apodrece. Um instrumento de trabalho que não é usado da melhor forma é perdido ali. Fica jogado às traças, perde a sua utilidade. Então, tudo que não é usado de forma correta para o seu fim, para aquele fim que foi criado, ele perde a sua validade, ele perde a sua validação. Ele traz também a questão da medicação. Não adianta nada a gente estar doente e tomar um antibiótico, mas no terceiro dia parar de tomar, sendo que deveríamos tomar 7 dias para
né, fazer todo aquele processo de cura. Não adianta nada termos amigos ou achar que temos amigos se a gente não conserva as nossas amizades, se nós não somos capazes de se manter presente, ou pelo menos dar aquela companhia, né, para as pessoas. E tudo isso, né, não adianta nada você estudar, você ter um diploma, você passar a sua vida toda tentando aprender ou fazer alguma coisa e no final você usar aquilo de uma maneira errada ou nem usar, né? Muitas vezes a gente, por falta de autoconhecimento, por falta de maturidade mesmo, nós seguimos por um caminho, vemos que aquele caminho não é o que nós deveríamos continuar, mas insistimos nele. E aí lá na frente a gente acaba não utilizando daqueles conhecimentos, nos colocamos à disposição de aprender. Então é muito importante que a gente faça uso de todos esses instrumentos que nos são chegados, né, na nossa vida. Desde coisas materiais, mais simples, até passando pelas questões profissionais, e Emmanuel chega também nas questões espirituais. E esse é a grande importância que se tem nesse texto, quando ele fala que não adianta a gente estudar, e aqui a gente volta para a doutrina espírita, a gente volta para os conhecimentos do espiritismo, porque nós estamos imersos, né, nessas vibrações. Então não adianta nada nós estudarmos tudo sobre o espiritismo, os ERGs, o EAD, os cursos inúmeros que tem sobre reforma íntima, sobre mediunidade, e no final das contas, ou no processo, nós não mudarmos internamente, né? Nós não utilizarmos de forma prática aqueles conhecimentos, nós não aplicarmos todos os conhecimentos. Então não adianta nada a gente aprender sobre perdão e não perdoar. Não adianta nada a gente aprender sobre obsessão e dar vazão a todos os nossos sentimentos e nossas vibrações e permitir, né, que obsessores ou que as energias e as vibrações negativas cheguem até nós. Não adianta a gente passar a vida toda estudando uma religião, um modo, né, de vida, uma forma de nos conectar com Deus, se nós não fazemos o mínimo para nos conectar com Ele, através dos exemplos de Jesus, através da prática, através do trabalho mesmo, certo? Como diz Emmanuel aqui, debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência, porque os espíritos estão sempre conosco, sempre tentando nos ajudar, né, nos proteger, nos trazer instruções, influências positivas e na solução dos nossos problemas, porque sem a adesão da nossa vontade, segundo Emmanuel, ao nosso programa regenerativo, todas essas medidas que os espíritos nos traz serão imprestáveis. Então, a gente precisa querer mudar, querer melhorar, querer colocar em prática os ensinamentos de Jesus e, acima de tudo, ter a força de vontade, né? Porque só querer é pouco, então temos que ter a vontade e essa vontade deve nos impulsionar para a realização dos trabalhos. Mesmo que seja de uma forma pequenininha, mesmo que seja um pequeno passo por dia, se a gente busca, né, de fato, colocar esse instrumento que nos foi permitido, que é o Consolador prometido, na prática, nós não nos enferrujaremos, certo? Nós não perderemos essa essência. E Emmanuel continua, vai e não peques mais. Por quê? Porque repetidamente a gente tem pecado, repetidamente a gente tem incorrido nos mesmos erros, utilizado as nossas ferramentas de conhecimento, de amor, de caridade de forma errônea. E Jesus, pacientemente, ainda hoje, abre os seus braços e nos diz, vá, venha e não peques mais. Então, que nós possamos nos reconhecer no erro e a partir desse reconhecimento, possamos diminuir
aí as nossas quedas, diminuir aí as nossas incursões no mal. E Jesus, Emmanuel, termina o texto de forma bem bonita, dizendo que o médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão em vigilância. Ou seja, nós temos, além dos instrumentos para a nossa evolução, para viver, para buscar aprender e conhecer, né, as verdades espirituais, nós temos também os cuidados do Mestre, os cuidados da espiritualidade amiga. Porém, se nós não nos conservarmos retos nessas escolhas, né, nesse caminho do bem, novos desequilíbrios nos alcançarão. E isso é bem claro, né? Porque ao longo dos nossos dias, do nosso cotidiano, da nossa vida corrida, a gente está sempre preocupado, a gente está sempre desesperado, a gente está sempre triste e sempre em desequilíbrio. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece das verdades que a gente estuda, a gente esquece das palavras de Jesus e mais, a gente esquece de colocá-las em prática. Então, talvez fique aqui, né, as nossas reflexões para que possamos observar a nossa volta, observar as nossas práticas, observar o que a gente tem feito na nossa vida e verificar se estão de acordo, se os instrumentos que nos foram dados, se os instrumentos de convivência, de sentimentos, de emoções, de habilidades também, e habilidades profissionais nos foram dados, estão sendo usados da melhor forma possível e de acordo, né, com as verdades, com as leis de Deus. Porque só assim nós nos manteremos em equilíbrio. Fica aí as nossas reflexões para a semana. Desejamos que todos tenham um abençoado dia, uma abençoada noite, uma abençoada semana. E agora vamos passar para as reflexões com a música. Hoje com vocês será a música Vai e Não Peques Mais, de Marcos Góes. Tenham todos um bom dia. Aleluia. A palavra de Deus nos traz uma história de uma mulher que estava prestes a ser apedrejada pelos homens, mas o Senhor Jesus, que é o dono de todo perdão, trouxe o perdão para essa mulher e disse assim: mulher, onde estão teus acusadores que foram embora? Onde estão aqueles que querem te condenar? Eu não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, vai, vai e não peques mais. Mãos de Jesus,
peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus? Irmã, oh aleluia, pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar desse amor. Vai, 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 e não peques mais. Canta agora, aleluia. Vai e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais. Consagra a tua vida. Oh, aleluia, consagra mesmo nas mãos de Jesus. Vem, receba a paz, toda a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Levanta as tuas mãos agora. Vai, não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Deixa todo pecado, aleluia. Consagra a tua vida, oh Deus, nas mãos de Jesus. Vem, receba a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Deixa Jesus perdoar o teu pecado. Deixa Ele trazer até a sua vida o seu perdão. E creia que o diabo não pode acusar você, porque você é um vencedor em Cristo Jesus.